Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. Acabar com ele é uma questão de honra. Carlos Lamarca, assim como o seu xará e amigo Carlos Marighella, foi um dos grandes líderes das guerrilhas que invadiram aqui o nosso país com o único objetivo de colocar aqui a ditadura do proletariado e uma ditadura comunista. Ele foi o líder, o grande líder da famosa VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, uma dessas quadrilhas que também assaltavam, faziam sequestros e assassinavam pessoas inocentes. Através dessas ações, eles queriam implantar essa ditadura aqui no Brasil. O Lamarca chegou a ser capitão do exército, isso que é mais incrível, né, que a gente descobre estudando a história dele. E inclusive ele chegou a participar do famoso batalhão, que era o Batalhão de Suez, que foi através da ONU lutar pela paz lá na faixa de Gaza e etc. E uma coisa interessante que ele disse foi que se ele tivesse que defender alguém lá, ele defenderia apenas os palestinos, os árabes palestinos. E foi a partir dessa época que ele começou seus estudos marxistas e também estudando muito sobre Lenin e o Mao Tse-tung, esses dois genocidas aí que vocês todos conhecem. Foi a partir de 68 que ele teve o primeiro contato com o líder da ALN, o Carlos Marighella, que todos vocês já conhecem, e o Marighella ajudou ele numa coisa muito importante, que foi retirar a família do Lamarca daqui do Brasil e enviar para um país mais seguro. E o país escolhido, como sempre, foi Cuba. Cuba, que além de um reduto e o local onde as famílias dos guerrilheiros se refugiavam, também era o local onde eles treinavam. Todo mundo sabe que eles faziam os treinamentos em Cuba com a ajuda de Fidel Castro e de Che Guevara. Foi em 1969 que ele resolveu de vez abandonar e fugir das Forças Armadas, e ele bolou um plano. E nesse plano ele não saiu de lá de mãos vazias, ele saiu de lá carregando dezenas de fuzis, metralhadoras e muita munição. Então ele não saiu de lá com as mãos abanando. O plano anterior seria de roubar um caminhão do exército e roubar muita munição, inclusive para vocês entenderem como se fossem uns canhões que existiam na época lá, mas infelizmente não deu certo, porque acabaram encontrando o caminhão roubado do exército numa mata. Então o plano foi totalmente desfeito. E por isso que eles levaram tão poucas coisas, mas tudo isso que eles levaram foi importantíssimo para as guerrilhas. Inclusive muitos militares morreram através das próprias armas do exército. Alguns meses após essa fuga do exército, eles fizeram a primeira ação, que foi um assalto simultâneo a 2 bancos no centro da cidade de São Paulo. E durante essa operação eles mataram o guarda civil Orlando Pinto Saraiva, que estava tentando impedir esse assalto e acabou sendo morto por essa quadrilha aí. Em 1970, alguns meses também depois, eles sequestraram o embaixador suíço Bucher, no Rio de Janeiro, em 1970, e em troca eles exigiam a libertação de 70 presos políticos, que na verdade eram 70 guerrilheiros. Né? Mas até aí as ações da VPR estavam relativamente calmas. Foi quando eles resolveram unir a VPR com o Colina, que era uma famosa quadrilha da época e uma guerrilha da época. Inclusive quem fazia parte dessas guerrilhas era a ex-presidenta Dilma Rousseff. Então eles se uniram ao Colina e ao Grupo Gaúcho União Operária e formaram a famosa VAR Palmares. E a partir daí que as ações começaram a ficar mais intensas e mais fortes. Lamarca tinha diversos processos e condenações já naquela época, então eu vou falar algumas aqui para vocês terem ideia de como a vida dele já estava comprometida. Ele foi condenado a 30 anos de prisão pelo sequestro de um caminhão do exército, aquele sequestro daquele caminhão que eu falei anteriormente. Ele foi condenado a 24 anos de prisão pela sua fuga do quartel, com armas, ou com agravante que foi a fuga com armas. Ele foi condenado a 4 anos de reclusão com suspensão dos direitos políticos por 10 anos por ter participado da VAR Palmares. Respondia ainda por diversos processos, incluindo o do assassinato do tenente PM Alberto Mendes Júnior, esse PM que foi morto lentamente pelas mãos do Lamarca, com coronhadas na cabeça, coronhadas de fuzil. E foi assim que ele morreu, após muita tortura. Eles mataram ele com coronhadas na cabeça para não fazer barulho, né, para não chamar atenção. Então eles literalmente esmagaram a cabeça desse sargento da PM. Também parece ter sido um ato de heroísmo extraordinário, né? Aquela coisa do capitão Lamarca, que tinha lá um prisioneiro amarrado, o prisioneiro estava fazendo um pouco de barulho, podia incomodar, né?
e acharam que era melhor executar o cara e o executaram a coronhadas para não dar um tiro para fazer barulho. Coronhadas na cabeça, esmigalharam a cabeça do camarada. Né? Então, esse é o padrão de moralidade que esses camaradas estão impondo ao Novo Brasil. Quer dizer, por mais cruel e covarde que seja um ato, né, se ele for cometido em favor da Revolução Comunista, então ele está justificado e passa a ser um sinal até de santidade. Isso quer dizer que a moral comunista, onde o bem e o mal já não são mais qualidades substantivas que você pode reconhecer no ato, mesmo na materialidade do ato, mas passam a residir na sua relação com os objetivos políticos do partido, esse tipo de moral já foi implantado oficialmente no Brasil. Quer dizer, o Brasil já está vivendo sob, né, a égide da moral leninista. E isto é oficial, isso está lá proclamado pelo parlamento. Então a vida do Lamarca nas guerrilhas não durou muito, né? Como a gente viu, não durou muitos anos, e lá em 71 ele foi encontrado morto no interior da Bahia, num matagal, e foi aí que acabou a carreira desse famoso guerrilheiro da extrema esquerda brasileira. Para finalizar essa nossa breve história aqui sobre o Lamarca, eu quero trazer curiosidades sobre o que envolve as indenizações com relação à família dele. Eu vou botar aqui trechos das matérias para a gente ler junto para vocês entenderem o que acontece. Então, 36 anos após a morte do Lamarca, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, sob supervisão do ministro famoso Tarso Genro, dedicou sua sessão inaugural a promovê-lo a coronel do Exército. Então o cara já estava morto, o ex-guerrilheiro que abandonou o Exército foi promovido a coronel do Exército. E também reconheceram a condição de perseguidos políticos de sua viúva e filhos. Então é algo inacreditável. O cara abandonou o Exército, roubou armas do Exército, roubou o caminhão do Exército e foi depois condecorado a coronel, foi promovido a coronel. Então essa comissão de anistia aí, liderada pelo Tarso Genro, concedeu indenização de R$100 mil para Maria e os 2 filhos de Lamarca, totalizando assim 300 mil, além de pensão vitalícia para a viúva, equivalente ao soldo de general de brigada, que na época era de R$12 mil. Também foi aprovada ali no mesmo ano reparação econômica para Maria Pavan, no valor de R$902 mil, a título de anistia política pós-mortem a Lamarca, com promoção ao posto de coronel e proventos de general da brigada. Então foi isso que os governos de esquerda fizeram aqui no Brasil, foi isso que o governo Lula e Dilma fizeram aqui no Brasil. Começaram a condecorar e dar muito dinheiro para esses guerrilheiros e, claro, para as famílias dos guerrilheiros. Só que alguns anos depois, os clubes militares resolveram se mexer e fazer alguma coisa e a história deu uma reviravolta. Vamos dar uma olhada no que aconteceu? Em decisão de primeira instância, o juiz substituto da 21ª Vara Federal do Rio, Guilherme Correia de Araújo, cancelou portarias de 2007 do Ministério da Justiça que concederam indenização à família do capitão Carlos Lamarca. A ação na Justiça Federal do Rio foi movida por clubes militares. Então esse juiz questionou a portaria do Ministério da Justiça que reconheceu o direito às promoções na carreira militar, concedendo à viúva de Lamarca, Maria Pavan, pensão com proventos de general de brigada. Na sentença, o juiz determina ressarcimento ao erário federal dos valores comprovadamente desembolsados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Então, pelo menos esse juiz teve a decência de revogar isso aí, de cancelar esse absurdo que aconteceu, né? E o mais interessante é o que o Tarso Genro ele fala sobre esse caso, sobre essas pensões terem sido canceladas. Vamos dar uma olhada no que ele fala? Que essa decisão tem um nítido cunho político, que quer fazer uma revisão histórica do que ocorreu na ditadura e representa um ataque à Constituição que abre um precedente inaceitável. Então ele está querendo dizer que tem cunho político, ele está querendo dizer que quem cancelou isso aí tem um lado. É que o Tarso Genro não tem um lado, ele não defende um lado, ele não é um esquerdista, um extremista de esquerda. Ele não é um cara que defende dar dinheiro para guerrilheiros. Não, imagina, o Tarso Genro é um cara imparcial, ele é de centro, ele apenas defende a verdade, a realidade. É um fanfarrão, né? E para finalizar essa palhaçada com relação às indenizações aí do Carlos Lamarca, eu vou deixar aqui um trecho e vou ler para vocês de um artigo excelente do professor Olavo de Carvalho. Eu vou deixar também alguns artigos na descrição, vocês podem ir lá dar uma pesquisada depois. E o artigo do professor fala o seguinte: matar prisioneiros inermes é um crime monstruoso em qualquer circunstância. Mas a liderança comunista
tem se esforçado para que aqueles que cometeram sob as ordens do Estado brasileiro sejam objeto de castigo, ou seja, os militares, enquanto os que fizeram o mesmo a mando de organizações terroristas são homenageados como heróis, ou seja, as guerrilhas de esquerda. A última dessas homenagens glorificou a figura macabra de Carlos Lamarca, tão macabra quanto a de qualquer torturador do DOI-CODE, que não só matou um prisioneiro amarrado, mas o fez em pessoa, com sucessivas coronhadas, esmagando-lhe metodicamente o crânio, que foi o que Lamarca fez com aquele tenente da PM. Naturalmente, esperar que crimes iguais tenham tratamento igual é extremismo de direita. E é exatamente isso. Eles querem pensões vitalícias, eles querem indenizações apenas para o lado deles, apenas para a esquerda. Agora, todos os militares, os familiares de militares que sofrem até hoje, não recebem nada. E é como eu digo, se tu olhar entre o que a direita defende e o que a esquerda defende, e tu não vê nitidamente que é a luta do bem contra o mal, então tu tem algum problema de percepção, porque a luta da esquerda contra a direita é simplesmente direita defende o bem, esquerda defende o mal. Isso aí está mais claro do que nunca. Basta olhar como está o mundo e como está o nosso país. Então essa é a breve história do Lamarca. É breve mesmo, porque foram poucos anos que ele durou, graças a Deus. Então o cara é o mesmo de sempre, né? Um terrorista, cometia sequestros, cometia assaltos e matava as pessoas ele mesmo. Eu espero que tenham gostado. Comentem o que acharam do vídeo aí, galera, e até o próximo vídeo.